Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma ótima dica para você que tem pouco armário na sua cozinha e precisa colocar tudo lá organizado. Primeira dica: utilize e compre só o que você precise, porque geralmente a gente não tem a quantidade de armário que a gente precisa. Então, é ter o básico, entendeu? Ter o mínimo. Então, vamos lá para essa dica de organização dos armários da cozinha. Bom, aqui na minha cozinha eu tenho só aqui, ó, dois gavetões, esses dois, essa parte aqui, entendeu? A parte de cima eu não tenho armário, eu precisava, porém eu não tenho. O que que eu fiz? Eu comecei a fazer um limpa no armário porque não cabia as coisas que eu precisava. Então, hoje eu tenho só o básico. Bom, essa primeira gaveta, o que que eu tenho? Aqui eu coloquei uns remédios, algumas coisas, alguns utensílios que quase não uso, entendeu? Então eu coloquei lá uma cesta organizadora ali, sabe? Isso aqui praticamente a gente não usa, isso aqui é de colocar na mesa, usa muito pouco. E aqui eu deixo aqui. Tive que dividir, porque eu não tenho muita opção de espaço, então eu coloquei o básico. Bom, a segunda gaveta, o que que eu fiz? Eu fiz um limpa. Eu tirei tudo que eu não utilizo e deixei os potes só que tem com tampas. Então é o básico, não preciso ter muita coisa. Aqui tava lotado, cheio, mas aí eu utilizei para colocar no freezer os potes pequenos para colocar feijão, umas vasilhas para colocar carne. Então aqui só tem o básico, gente, não precisa mais do que isso não. Bom, nesse outro aqui, como eu não tenho armário na parte superior, eu tive que improvisar. Eu adquiri esses cestos organizadores e aí eu dividi nesse gavetão. Eu tive que colocar taça, copos, aqui mais taça. E aqui eu tive que improvisar, entendeu? Aí, ó, xícaras, pires, entendeu? Isso aqui para colocar sorvete, uns copos de alumínio. Então, lá uns vidros, né, que eu utilizo. Então, tudo é usando recurso que a gente tem que inventar. Ah, gente, uma dica: se você tem criança, deixe uma gaveta que fica acessível para a criança pegar o que ela precisa para ela ter autonomia. Esse gavetão eu coloquei essas coisas aqui organizadora, não é organizadora, isso aqui eu tinha um carrinho e aí eu desmontei esse carrinho, aproveitei esse plástico aqui. E aí eu dividi. Então aqui tem os copos, aqui tem os pratos, isso aqui fica disponível para eles pegarem o que eles precisam, entendeu? Já nessa parte aqui, o que que eu fiz? Todo ano eu faço limpa. Eu tiro o que não preciso, dou e fico só com o que precisa. Como eu te falei, gente, eu quase não tenho espaço. Então aqui é tábua desse lado. Aqui são a parte dos alumínios, entendeu? Olha lá, forma, panela de pressão. E aqui o que que acontece? É pratos. Tive que colocar um pouco de pratos aqui. Essa parte aqui fica livre porque eu guardo a vasilha de pão aqui, entendeu? Para não ficar no balcão. Então eu deixo esse espaço aqui para colocar manteiga, enfim, as coisas do café da manhã. Já essa parte aqui de baixo é dos utensílios, né? Então liquidificador, panela. E aqui no fundo é minhas formas. Não vai dar pra ver, né? Porque tá escuro. É formas de vidro que eu coloco lá no fundo e tem uma panela também. Essa parte aqui, ó, debaixo da pia, eu deixo aqui, ó, óleo que eu uso, aqui é alho nessa cestinha, que são alguns temperos, e aqui produtos de limpeza, né, que eu utilizo. Então, deixo daqui mais fácil. Eu deixei apenas um gavetão para colocar panelas. Aqui o restante eu tô usando, então é só esse gavetão mesmo. Nessa parte do armário, o que que eu fiz? Aqui eu coloquei os mantimentos que estão nos potes, entendeu? Aqui tudo lá no fundo. Aqui já é a despensa. Então, não tem necessidade de ter muita coisa. Então, aqui eu faço compra para semana. Então, tá aqui, justamente para evitar desperdício. Essa primeira gaveta são os talheres. Eu comprei esses negócios aqui, organizadores, num supermercado. Então, aqui eu mesmo coloquei minhas coisas. E lá no fundo são colheres medidor de plástico. Então, só tem só mesmo o básico do básico, não precisa mais do que isso. Aqui nessa segunda gaveta eu tenho utensílios, né? Colheres, concha, mas tem mais lá, porque eu tenho que lavar ainda a louça. Só que é tendo mesmo é o básico.
A terceira gaveta eu tenho pratos, entendeu? E a última gaveta é os panos de prato, né? Pano de prato aqui, ó. Aqui, entendeu? Só isso. Então, gente, o segredo da organização é você ter o básico. Se você tem poucos armários, até muito, tenha o que realmente você necessite. Não adianta a gente ter muitas coisas que vão ocupar espaço, que a gente não vai usar, entendeu? Então, tenha o básico do básico. E aí você consegue ganhar mais espaço ainda. Então, no meu caso, eu tenho pouco armário, mas eu tenho o que precisa. Agora, se eu tivesse a parte de cima, seria interessante, ótimo, porque eu colocaria os copos em cima, os pratos, né? Mas a gente usa a criatividade para conseguir com aqueles poucos espaços que a gente tem no armário. Então, se você gostou, comente, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.